Olá pessoal do nono ano, hoje nós estamos aqui para poder falar de um assunto que já discutimos anteriormente, que é a questão do texto argumentativo. A argumentação, basicamente, a gente já viu, a questão relacionada à estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, é algo já mencionado anteriormente. E a nossa intenção aqui hoje é debater um pouco mais a respeito da noção da estrutura, de como organizar essa estrutura e falar especificamente também sobre o artigo de opinião, que é um gênero argumentativo, em especial, usado muito em veículos jornalísticos, como os jornais em si, a TV, as revistas, e elementos parecidos com o mesmo tipo de intenção, no geral, que procuram convencer o leitor, convencer o interlocutor a respeito de um ponto de vista. Os temas, em geral, são temas do cotidiano, temas polêmicos que podem abranger situações como política, comportamento, também educação, escola de modo geral, meio ambiente, sociedade. Então a gente pode ter diversos pontos em comum aí e vários temas que podem se interrelacionar para poder serem abordados aí num texto argumentativo. Inclusive muitos já cobrados anteriormente em diversos tipos de prova. Bom, basicamente a argumentação então se resume a nível de objetivo na tentativa de tentar convencer o leitor, persuadir o leitor. Essa é a característica básica, né? É um texto que tem esse intuito e normalmente esse convencimento se dá através da defesa do ponto de vista. O ponto de vista, ou a tese, se quisermos chamar assim, em geral ele vem expresso logo nas primeiras linhas do texto. A frase-chave do texto, do parágrafo de introdução, já aborda esse ponto de vista e procura trazer de maneira bem sucinta aquilo que o redator pretende defender a respeito daquele tema. Em seguida, essa temática, mediante esse ponto de vista, é defendida através de argumentos. Os argumentos eles vão trazer nada mais nada menos do que uma discussão a respeito do que é o embasamento que o redator vai usar. Em geral, esses argumentos vêm de algum tipo de área de conhecimento. Normalmente é interessante que as áreas do conhecimento sejam áreas variáveis, que venham da sociologia, da geopolítica, da história, demonstram inclusive esse repertório que o redator dispõe, né, para poder persuadir. Quanto mais variado for esse repertório para essa discussão, melhor, porque a partir do momento que ele mostra um avaliador de uma banca, que ele tem uma bagagem cultural, ele tem um histórico de leitura e principalmente consegue correlacionar essas informações, esses dados, ele consegue reforçar muito mais aquilo que ele pretende defender, aquilo que ele pretende convencer o leitor. É assim que nós vemos, em geral, no artigo de opinião, que é o nosso foco aqui, e também verificado em outros gêneros textuais. Além do artigo de opinião, nós podemos verificar também nas resenhas, nas cartas argumentativas, nos editoriais. Mas o artigo de opinião, isso é mais forte, porque ele se faz para isso, para defender necessariamente um ponto de vista. E essa persuasão, quanto mais coerente com os fatos o redator for, quanto mais variado ele tiver em o seu repertório, maior será o grau de convencimento dele. Em geral, né, essa argumentação ela vai ser dada através de dados que podem ser dispostos em dados estatísticos, em geral retirados de veículos de informação ou veículos de pesquisa, né, instituições, entidades de pesquisa de credibilidade. Os dados estatísticos, em geral, vêm do IPEA, do IBGE, da ONU, da OMS e diversas outras instituições, tanto instituições públicas quanto instituições privadas,
instituições nacionais ou internacionais, e sempre que a pessoa menciona isso no seu texto, é necessário que ela informe obrigatoriamente essa fonte e que ela também tenha certeza de que esses dados, esses números, né, essa fonte são confiáveis e são certos, que eles estão corretos. Qualquer dado mencionado de maneira inadequada, ao invés de fazer bem a redação, ele pode, ao contrário, prejudicar. No caso de um artigo de opinião, ele simplesmente pode cancelar quase que em totalidade a credibilidade da tese que a pessoa venha defender aí diante dos leitores. Outro ponto importante seriam os dados históricos, perdão. Os dados históricos, assim como os dados estatísticos, também precisam de precisão, precisam ser apontados com certeza, com muita objetividade e também precisam estar em consonância, com coerência em relação àquilo que é falado, àquilo que é dito. Esses dados históricos, em geral, eles podem partir de diversos assuntos. Eles servem para quê? Normalmente, a discussão do assunto do artigo de opinião, ela vai tratar de algo que é atual, é algo que está acontecendo no momento presente. E o dado histórico, ele serve para poder servir como algo como fator de comparação. Eu posso tentar comparar uma situação atual com uma situação já ocorrida no passado. Eu posso estabelecer uma relação de causalidade. Eu posso usar o dado histórico que eu menciono como se fosse um tipo de causa para aquele problema que eu estou tratando naquele momento ali, entre outras ferramentas que eu possa considerar o dado histórico. Ele necessariamente é um ponto de partida para que eu chegue num outro ponto, e que é justamente o tema que eu estou discutindo. Além disso, eu posso tratar de conceituações, posso colocar conceitos, posso colocar definições. Essas conceituações aí vão passar pelas diversas áreas do conhecimento também, e elas dão mais firmeza ao que eu tento defender, e podem, assim, e são muito bem vistas quando bem colocadas na redação. E, por último, em geral, no artigo de opinião também nós encontraremos presente a questão do argumento de autoridade. O argumento de autoridade no artigo de opinião, assim como nos outros textos dissertativos argumentativos, também ele vai nos servir de que maneira? O argumento de autoridade ele é uma colocação de uma personalidade, de uma autoridade, como o próprio mesmo nome já diz, numa determinada área de conhecimento, filosofia, sociologia, geopolítica, história, até mesmo artes, música, o que for. E o argumento de autoridade ele serve para dar credibilidade ao que eu defendo. Ele demonstra que a minha tese, o ponto de vista sobre o qual eu me firmo, ele não é apenas uma visão subjetiva daquilo que eu tento dizer, e sim sim o meu posicionamento, mas com base em alguém que tem um conhecimento de causa a respeito daquele assunto. E isso dá muito mais força ao que eu quero defender, isso dá muito mais aval ao que eu pretendo dizer, ao que eu pretendo falar no meu artigo de opinião. Esses argumentos de autoridade também são necessários, apontamento da fonte com precisão, o nome do autor, quem foi que mencionou, de quem é aquele conceito, e principalmente também ele não pode ficar solto no meu texto, ele precisa vir de maneira muito bem conectada. Às vezes eu vou poder usar o argumento de autoridade como uma forma de estabelecer uma causa, ou de estabelecer uma comparação, ou de estabelecer uma consequência com outras ideias e outros fatos colocados no meu texto. E serve também para que eu mencione e prepare o terreno para o ponto final da minha dissertação, da minha argumentação no meu artigo, que é justamente, na maioria dos casos pelo menos, o apontamento de uma solução, de uma intervenção a esse problema. Lembrando que essa intervenção não é necessariamente obrigatória em todos os pontos, em todos os gêneros textuais. No caso do artigo de opinião, nem todos os artigos de opinião trarão
uma proposta de intervenção, sendo os últimos parágrafos ou o último parágrafo da redação, nessa situação, apenas destinado a fazer um reforço da tese, principalmente um reforço da tese sobre o tema. E isso tem um peso muito grande em quem lê. Ok, gente? Então, no final aí, para a gente, na questão do nono ano, no nosso próximo encontro, a gente vai debater sobre a questão de tipos de argumento. Como serão os argumentos que nós poderemos lançar mão para poder utilizar dentro da construção de diversos tipos de redação, diversos gêneros de redação, inclusive o artigo de opinião, ou não somente ele, as cartas, as resenhas, entre outros, mas com foco no nosso ponto aí, na questão do artigo de opinião. A gente se vê na próxima.